Boa tarde a todos. Primeiramente, um prazer estar aqui. Agradecer o convite em nome do Colégio Athena Polez, ao FLI Araxá e a todos os organizadores. Hoje nós vamos falar um pouquinho sobre educação infantil. Acho que é um tema relevante, é um tema que abrange muitas coisas importantes a serem discutidas e faladas também. Bom, eu me chamo Diogo, eu sou formado em Educação Física, me pós-graduei, especializei em Saúde Pública e da Família, com ênfase em Administração, mestrando em Educação e, atualmente, graduando em Publicidade e Propaganda. Tenho uma experiência de 15 anos, mais ou menos, na área de educação. A educação entrou na minha vida e nunca mais saiu, tanto que eu amo, tanto que eu sou apaixonado. E cada dia eu descubro que a educação dá para ir além, dá para a gente fazer algo melhor por ela. Então, sem explicação, estar dentro da educação. Já fui diretor de universidades EADs, já fui supervisor de expansão de polos do UniAraxá e coordenador comercial e também do UniAraxá, além, atualmente, estar como gestor de negócios do Colégio Athena e fazendo a expansão da marca e também do marketing e comercial da escola. Junto comigo, para essa viagem tão especial que a gente está vivendo hoje, eu gostaria de convidar a querida Lídia, diretora-geral do Colégio Athena Polez. Dilma, coordenadora do Infantil do Colégio Athena Polez. E a professora Débora, professora infantil do nosso Colégio Athena Polez. Bom, a Lídia, que é a nossa diretora-geral, é graduada em Pedagogia e Estudos Sociais, pós-graduada em Psicopedagogia Institucional e em Gestão Escolar, abordagem pedagógica e administrativa, tem experiência profissional da educação infantil em universidades, em instituições privadas e públicas, e há 12 anos é diretora do Colégio Athena Polez. Lídia, seja muito bem-vinda. Obrigada, Diogo. Boa tarde a todos vocês. Eu estou há 40 anos na educação e eu amo a educação. É realmente o que eu gosto de fazer, né? Então, com experiência na educação infantil, no Fundamental 1, 2, ensino médio, no curso superior. E eu falo assim, eu não tenho nem preferência por segmento. Eu gosto de todos eles, né? Todos me encantam, porque todos têm as suas particularidades. E nos pediram para colocar uma descrição de como somos, porque tem pessoas que não estão vendo, não têm a visão. Então, eu sou Lídia, tenho 1,58 m, pele clara, cabelos claros, olhos claros. Eu tenho 61 anos. Lídia, aproveitando um pouquinho, como é que você posiciona hoje a educação infantil ao longo do tempo e a educação infantil que a gente tem hoje, nos dias de hoje, ela é consequência da própria história? Como é que você analisa essa situação? Como é que você enxerga a educação infantil dentro desse contexto? Olha, falarmos de infância, né, ela é, enquanto cultural e biológica também, né? Então, a infância, ela trata aí dessa criança como sujeito, que vem mudando muito ao longo do tempo. Então, para iniciarmos, é importante voltarmos um pouco aí no tempo, quando nós falamos ali que ela começa a partir do século XVIII até o século XVII, é uma transição sem importância. Então, a partir do século XVIII é que essa infância, essa educação infantil começa a ganhar a importância que se deve. Já começam a prestar mais atenção no desenvolvimento da criança e também nesse desenvolvimento social, físico, cognitivo, e já há um olhar mais atento a partir aí do século XVIII, né? Um dos pensadores importantes dessa época
é Rousseau, aí no século XVIII. Depois, caminhando, vem aí o século XIX, nós temos aí um pensador extremamente importante, que eu particularmente gosto muito, que é Froebel. Ele fala da infância, desse desenvolvimento da educação infantil, que nós vamos tratar aqui hoje, de uma forma de interação dessa criança, né, com o meio. Ele compara, inclusive, ele funda o primeiro jardim de infância numa pequena cidade da Alemanha, em 1840. E ele chama de jardim de infância. E ele fala que os professores são os jardineiros. Então, assim, o cuidado que é preciso ter com esse nascedouro, esse começo dessa criança no mundo, nas percepções, nas relações, nas interações, nas descobertas. Então, é muito bacana quando nós olhamos essa evolução aí no tempo, né? Depois, tantos outros vêm em seguida. Por exemplo, um que eu também gosto muito, Pestalozzi, que ele fala do afeto em sala de aula, do afeto que as pessoas precisam ter, e principalmente as crianças. E depois nós temos aí vários grandes nomes, pesquisadores, né, estudiosos, falando sobre a educação infantil, né? Vygotsky, Piaget, Montessori, nós temos aí Malaguzzi. Então, assim, são todos pesquisadores de séculos passados, mas com uma importância muito grande até hoje, né? Quando nós falamos também dessa evolução da educação infantil, desse olhar cuidadoso, vamos falar de Brasil, quando chega ali a Revolução Industrial, porque no século XIX nós temos as primeiras manufaturas chegando aí no Brasil. Mas, realmente, o momento forte do Brasil, da Revolução Industrial, foi em 1930. Então, aí já no século XX, em que as mulheres que cuidavam dessa educação dessas crianças em casa, elas saem para as indústrias, né? Elas saem para o trabalho. Então, houve-se a necessidade de ter um lugar para acolher essas crianças, porque quem ia cuidar dessas crianças? Então, com a revolução aí, com as indústrias, fundaram, né, lugares para colocar essas crianças, mas não se tinha um olhar pedagógico, um olhar de propostas para essa faixa etária. Então, as crianças ficavam ali em espaços, mas não tinham os direcionamentos que eram necessários para essa faixa etária, né? E sempre, se nós formos olhar aí a questão das constituições, né? Então, desde a Constituição de 24, ainda no Brasil Império, fala-se um pouco da educação. Depois ela vem ganhando força por meio das outras constituições, das emendas, né, constitucionais, olhando essa educação infantil com um olhar assim, com mais cuidado, olhando o que ela precisa em cada faixa etária, né? E nós temos aí, inclusive, depois chegando às leis de diretrizes e bases da educação, que são documentos importantes para a educação infantil, que a primeira foi a 4.024, em 61, ela foi sancionada por João Goulart. Ela ficou 13 anos sendo estudada para depois entrar em vigor, né? Houve essa necessidade, em 71, de uma nova lei dentro aí das leis de diretrizes e bases, sancionada por Médici, né? Pelo Emílio Garrastazu Médici. E depois ela foi ficando defasada. Então, se passaram aí 25 anos e foi sancionada a 93, 94, de dezembro de 96, pelo Fernando Henrique Cardoso. Essa é uma carta que é considerada assim, a carta magna, né, da educação, porque ela contempla várias propostas
para a educação como um todo, e principalmente para a educação infantil. Nela se efetiva muito, porque já se fala anteriormente do ensino gratuito, da obrigatoriedade dessa criança na escola, né? E com essa Constituição de 1988, isso se consagra em termos dos direitos da educação infantil e tantos outros direitos na educação, ensino superior, cursos técnicos, enfim. Mas estamos aqui tratando da educação infantil. Então, a partir dessa Constituição e com a LDB 93/94 e também com o ECA, né, o Estatuto da Criança e do Adolescente, essa criança hoje é crime se ela não for à escola. Então, inclusive, titularizado para uma ação dos pais que não levam a criança à escola a partir dos 4 anos, ela pode ser denunciada, e esse crime tem o título de abandono intelectual. Então, os pais podem aí ter de 15 a 30 dias de prisão ou multa. Por quê? Isso está no Código Penal, no artigo 246. Então, por que isso? Para assegurar a permanência das crianças e dos adolescentes na escola. Então, junto com tudo isso, quando nós vamos olhando a história da educação e esses movimentos, as políticas públicas estão agindo também. Então, a construção de escolas, né, a formação de professores, o projeto político-pedagógico, mais recente agora, o PDI, que é o Projeto de Desenvolvimento Institucional, também o Plano de Avaliação Institucional, que é o PAI. Então, assim, vão saindo também, soltando as resoluções e cuidando para que essa educação ela tenha continuidade e que ela seja cada vez mais de qualidade, né? E quando nós falamos aí dessa educação infantil, que, quando fala que nós temos hoje, é uma evolução de todo esse tempo, de todo esse olhar para com a criança, que é um ser de direito, por lei, né? Ela tem direito à escola, ela tem direito a cuidados, ela tem direito à alimentação, ela tem direito de ser protegida. Então, há uma evolução. A meu ver, a passos muito lentos, porque o que você lê na Constituição, o que você lê também na Lei de Diretrizes e Bases, ela não chega totalmente onde tem que chegar e não chega da forma que precisa chegar. Então, por isso, hoje, por exemplo, nós cuidamos tanto, não só hoje, já há muito tempo, do cuidado com a formação do professor, com o desenvolvimento dessa criança, com o que ela precisa, com respeito à sua criticidade, né? Ela ser um ser que também tenha voz e seja respeitado. O que nós percebemos muito na história, e às vezes vocês vão identificar, e até conversando com eu, Débora e Liliane, conversando um pouco antes, só para ilustrar esse momento de evolução na educação. Às vezes nós pensamos assim, quando nós falamos de uma infância que ela é cultural, ela é biológica também, porque tem um desenvolvimento físico dentro desse cultural e que depende do meio onde ela está, né, do contexto social, do contexto cultural, do contexto, inclusive até geográfico. Então, eu vou colocar aqui um exemplo que é tudo muito recente para nós. Quando nós falamos dessa evolução, quando eu falo a passos lentos, o meu pai, ele nasceu em 1929, né? 1929. Naquela época, se ia para a escola para aprender a fazer os cálculos, para aprender a ler e escrever. Eram salas conjuntas, os alunos ainda muito
repreendidos até a época da palmatória, né? Nesta época aqui no Brasil. E eu me lembro muito, só para situar no tempo, quando eu falo que é recente, né? Meu pai faleceu em 2014, com 85 anos, mas em em momentos de conversa, numa dessas conversas, porque ele conversava muito, ele vivia muito a infância conosco, ele participava das brincadeiras, ele nos orientava contando casos da vida dele, contando experiências. Então, assim, o quanto isso é rico na formação de um ser humano. E o que eu quero dizer para vocês é que uma dessas passagens dele, ele nos contando, para mim e para os meus irmãos, que ele levantava, o pai os acordava às 4 horas da manhã para ir para a lavoura, plantar feijão, plantar milho, com apenas 5 anos de idade. Então, era a cultura daquela época, era a cultura daquela época. E aqui, né, aqui perto de Araxá, a fazenda era região, aqui perto de Araxá. Então, ele ainda falou assim, ele não falou com mágoa, mas ele falou, veja se pode uma coisa dessa, né? Uma criança com 5 anos ir para a lavoura levantando às 4 horas da manhã. Mas era a cultura da época. As meninas ficavam em casa ajudando na lida da casa. Eles eram 13 irmãos. Então, uns precisavam ajudar uns aos outros. E havia amor? Havia. Muito. Inclusive, as lembranças são sensacionais que eles contam dessa época, né? De como viviam, como tudo era feito. Então, havia cuidado, havia amor. Mas havia uma cultura que não se olhava a criança. Quer dizer, a criança era... Vocês vão encontrar aí em várias literaturas falando sobre a infância, que a criança era tido como um adulto em miniatura. Vocês vão perceber também, há alguns séculos atrás, que as crianças, inclusive, muitas eram vestidas como os adultos. Não tinha muito essa distinção, né? Passado aí os primeiros momentos de cuidado, de amamentação, depois essa criança era tida como um adulto. Então, assim, que bom que teve esse olhar, esses pesquisadores, mas voltando aí nesse exemplo que eu dei, eu sou a filha mais velha. Então, com 6 anos de idade, o meu pai comprou uma casa aqui em Araxá e viemos, né? Eu, minha mãe e minha irmã, e ele vinha 2, 3 vezes na semana, ficava entre a fazenda e a cidade, para que eu pudesse entrar na escola com 6 anos de idade, no pré-primário. Então, assim, o que eu quero dizer para vocês? Houve a evolução e o entendimento de que ele não teve, mas os filhos tiveram, né? E ele sempre primou muito pelo estudo, né? Pelas melhores escolas, para fazermos o curso superior, sempre nos incentivou. E ele conseguiu, dentro desse contexto que ele vivia, ser um grande homem, né? Adquiriu posses, foi extremamente generoso com as pessoas. Então, um cara extremamente idôneo, sábio, de muita sabedoria. Então, esses ensinamentos ficaram, né? Mas, praticamente, parte ali da infância, ela foi tirada. Se nós formos olhar hoje a comparação com aquela época e com o hoje, né, uma parte da infância, essas crianças não viveram como crianças, mas ali como adultos por uma questão cultural. Então, hoje, quando nós discutimos a educação infantil, ela é extremamente importante para a estrutura de um ser humano, e principalmente com a velocidade e a mudança que o mundo tem. Então, nós pegamos ali século XIX, e para nós aqui mais 20, com a Revolução Industrial, que eu coloquei a saída desses pais, depois vem a questão da tecnologia, né? Vem também a globalização. Ali já no século XX, meados aí, ali por volta de 1960, por aí, já entra também as questões, os primeiros computadores aí chegando,
E hoje, nós temos o que há hoje, né? De uma velocidade imensa, cada época com o seu momento vivendo, e colocando a educação infantil nesse momento em que os celulares estão nas mãos de todos, e como lidar com isso? Então, a educação infantil, ela também vai acompanhando todo esse movimento, né? De como direcionar, quais as diretrizes hoje para a educação infantil e lidar com esse novo para nós, e que virão outros dias e outras mudanças também. Mas ter esse olhar para essa infância, né? E essa educação infantil é extremamente importante para a estrutura, para a sociedade, para a estrutura de pessoas que nós temos. É tão interessante isso que você está dizendo, Lídia, que muitas vezes a gente pega a educação infantil nos dias de hoje, principalmente nos últimos 20 anos, eu acho que desde da Carta Magna, de 96, e tanto que isso evoluiu. Antigamente as pessoas não preocupavam se os filhos iriam para a escola e se formar como cidadãos, se vai ter uma profissão ou não, mas mais ou menos ele era obrigado a trabalhar desde cedo, e a escola ficava como assim, sucateada, porque ela não era prioridade muitas vezes. Mas assim, a gente vê a diferença que os pais de antigamente eles sofreram com isso, e acabaram que os filhos que vieram foram incentivados a continuar um estudo que talvez eles não tivessem, né? Ou então, ela nasceu muito do interior da assistência social. Sim. A Lídia fez um relato histórico aí, e é bom lembrar que, dentro desse relato histórico, né, Lídia, a educação infantil ela veio para assistir as crianças socialmente. Na época da indústria, né? Exatamente. Então, a mudança, né, que nós tivemos aí foi um salto significativo de qualidade na educação infantil, né? Com certeza, e tantas propostas, né, para o estudo, essa pedagogia para a educação infantil, né? Bom, queria apresentar também a Dilma. A Dilma, a nossa professora, mestre em educação, gestão social e desenvolvimento local, especialista em orientação, supervisão e inspeção escolar, pós-graduada em psicopedagogia institucional, experiência profissional nos espaços públicos e privados da educação infantil à universidade, em cargos de gestão e formação de professores. Atualmente é coordenadora infantil no Colégio Atena Polez, atuando no trabalho pedagógico voltado à educação infantil e anos iniciais do ensino fundamental. Dilma, seja bem-vinda. Obrigada, Diogo. Eu agradeço aos organizadores do FLI também pela oportunidade da gente estar aqui falando de educação, especialmente da educação infantil, né? Esse espaço é muito importante. Eu queria me apresentar. Eu sou Dilma Morena, cabelos castanhos, escuros, com algumas mechas. Estou vestindo calça azul marinho, blusa branca, jaqueta azul marinho. Tenho 63 anos. E, como a Lídia falou, esse é um maior perigo, né? Todo mundo que está esse tempo todo na educação tem uma paixão por ela. Então, eu acho que nós estamos aqui porque somos apaixonadas mesmo pela educação, né? Falamos com gosto daquilo que vivemos, daquilo que sabemos. E eu queria estar aqui contribuindo para essa conversa, né, Diogo? E para contribuir, como é que você considera assim, hoje a prioridade para trazer para essa discussão nossa, né, um pouquinho, sobre o contexto dessa educação infantil nos dias atuais? Como é que você enxerga esse processo? Vamos pensar um pouquinho sobre isso. Eu queria perguntar para essa galera que está aqui, quem é que fez pré-escola ou educação infantil na época de vocês? Eu estou vendo que tem uma galera bem novinha aí e algumas um pouco mais velhas. Quem fez educação infantil aqui? Levanta a mão. Todo mundo já fez, né? Então, vocês já viveram essa experiência. E eu acho que, por ter vivido essa experiência, vocês hoje são capazes de pensar com a gente o que a gente vai refletir sobre a educação infantil. Como o tempo é muito pouco, e eu queria falar de uma coisa muito importante,
eu vou apenas refletir, fazer algumas indagações com vocês, para a gente refletir sobre esse período, né, da educação básica, que a Lídia relatou tão bem. Eu queria começar refletindo, fazendo uma pergunta para vocês, né? A coisa que mais me implica atualmente é a questão das práticas pedagógicas das escolas. E eu queria perguntar para vocês, será que as práticas pedagógicas realizadas nas escolas hoje, seja pública ou privada, elas representam as melhores práticas para as infâncias ou para a criança que nós temos? Será que nós representamos isso? Para a gente responder, eu queria trazer 3 pontos críticos dessa questão e, em outro momento, para a gente fechar, alguns elementos que eu considero importantes para pensar na estruturação dessas práticas pedagógicas contemporâneas. Tá? E os primeiros pontos críticos que eu queria levantar, o primeiro tem a ver com o ator principal do processo educativo infantil, que é o aluno, ou melhor, a criança. Né? Existe uma máxima inglesa do século passado que dizia assim: as crianças devem ser vistas, mas não ouvidas. E essa máxima, ela saiu do seio das famílias inglesas e ganhou ressonância nas escolas. E, por conseguinte, ganhou respaldo na influência que a educação europeia teve aqui no Brasil. Né? Então, nós podemos perguntar agora, as crianças são vistas? As crianças são ouvidas? Seria um ou outro? Ou seriam os dois? Na época que vocês estavam na educação infantil, vocês eram vistos? Vocês eram ouvidos? Vocês que talvez tenham filhos aqui, vocês acham que os seus filhos, nessa fase, eles são vistos, eles são ouvidos? Como que está essa questão atualmente? Outro ponto que eu gostaria de abordar é em relação ao pedagogo. Existe uma outra máxima, mas que essa é brasileira, e eu convivi com ela boa parte da minha experiência profissional, que é o seguinte: a teoria pedagógica ela é maravilhosa, mas, na prática, então, sempre se achou que o que a teoria pedagógica trazia estava muito distante da prática. Né? O que os pedagogos falam, às vezes, eles acabam indo para as leis, fazem parte de documentos oficiais, porém, em muitas vezes, não vai para a prática. Então, sempre houve essa resistência em conciliar o que é teoria e o que é a prática. Então, muita teoria que se produziu, nós nunca vimos ser colocadas exatamente na prática. Né? Ou podemos pensar também o contrário. Mas, o que a gente pode ainda exemplificar nesse ponto? Olhem só para vocês verem, pequenas historinhas. Em 1902, John Dewey, que foi um pensador da educação muito especial, que transformou muito o pensamento educacional, ele queria muito transformar as escolas da época dele. E ele saiu no comércio uma vez para procurar materiais escolares, mobiliário escolar, que pudesse mudar a realidade das escolas. E ele andava incansavelmente na cidade de Chicago e não conseguia encontrar algo que fosse adequado ao que ele estava querendo. Né? E um comerciante que o atendeu disse para ele assim: olha, eu sinto muito,
você está procurando mobiliário para as crianças trabalharem. E nós só temos aqui mobiliário para as crianças ouvirem. Então, olha só como que uma coisa prática, material, pode representar uma dissonância tão grande entre o que se pensa de educação e entre o que se faz na educação. Após a LDB, que a Lídia acabou de citar, que veio transformar mesmo a educação, foi construído um referencial curricular nacional, mais ou menos em 1997, 98. Era um referencial, porém, era um referencial que levava em consideração todas as grandes teorias do século XX, tanto pedagógicas quanto psicológicas, e que davam um respaldo muito grande para uma transformação do trabalho na educação infantil. Esse referencial foi publicado pelo MEC, produzido 3 livros e distribuídos no Brasil inteiro. 10 anos depois, poucas escolas sabiam falar do que era o referencial. Então, ele passou a ser ignorado. Ele não era lei, então ele não foi considerado nas teorias que trazia, nas contribuições que dava, nas orientações didáticas, né? E até mesmo na organização da escola e da sua rotina na escola infantil. Então, a gente vê que coisas boas teorias, mas práticas muito distantes, né? E um outro ponto que eu gostaria de levantar, que é um ponto crítico que eu considero também, é que criou-se uma categoria para a pedagogia. Agora existe pedagogia da infância. Por que existe essa pedagogia da infância? Justamente pelos motivos que a Lídia acabou de relatar, né? Nós não temos mais hoje uma infância negada, como foi no passado. Nós não temos mais uma infância industrializada, como a Lídia citou, né? Ou as mães que iam trabalhar nas indústrias levavam os filhos, ou deixavam com pessoas para cuidar, e, às vezes, eles sofriam maus tratos. Hoje, ao invés disso, nós temos uma infância de direitos, né? Nós acreditamos que essa criança que nós temos hoje é uma criança que pensa, é uma criança que tem seus saberes em desenvolvimento, é uma criança que tem competências e habilidades que podem ser socializadas, né? É uma criança que tem interesses próprios, né? Ela é considerada... Tem várias teorias de desenvolvimento que nós conhecemos para saber como é que a criança aprende. Então, nós conhecemos muito mais dela, né, e por ela. Entretanto, essa criança está num contexto sociocultural e econômico em que ela é o pivô de um hiperconsumo. Nós temos objetos, moda, brinquedos, lugares de entretenimento, tudo sendo produzido com foco na criança, né? Ela, então, está sendo assediada a todo momento para consumir. Tecnologia, né? Então? Tecnologia, então, nem se fala, né? Ela tem, como a Lídia disse, um acesso prematuro às telas. Então, hoje nós já temos pesquisas dos prejuízos que está causando às crianças, né? Nós temos um fosso imenso entre as crianças e as infâncias, porque nós temos uma diversidade sociocultural e econômica no nosso país que é muito grave, né? Maior parte das nossas crianças não tem acesso a uma educação de qualidade, né? Isso é uma questão que nós temos que levar em consideração para a infância que temos. Outra coisa, a nossa infância hoje, ela tem uma influência da pandemia. Nós temos crianças pandêmicas, né? E pós-pandêmicas. E isso nos trouxe várias consequências que a gente está tendo que lidar com elas. Outra coisa importante, nós temos novos padrões de famílias e novos valores dessas famílias, né, que, inclusive, na forma de educar. E uma das consequências disso é uma criança super protegida,
Nós temos uma criança super protegida hoje. Então, eu pergunto, que pedagogia, para que infância a gente está fazendo? É algo que nós temos que refletir. Há escolas que dão interesse demais a essa infância, esquecem do outro lado. Há escolas que desmerecem esse contexto e se preocupam com os conteúdos emergentes que nós temos que dar conta deles hoje na escola. Então, essa polaridade de importâncias que estão em jogo hoje, às vezes levam as escolas assim, enclausurarem propostas pedagógicas muito enclausuradas, né? Que não permitem um atendimento adequado, práticas pedagógicas adequadas a essas crianças, né? E o pior de tudo, gente, há uma irreflexão em torno dessas questões, o que torna as escolas uma presa fácil para os modismos. Vejam bem, as novas famílias com filhos, famílias jovens, hoje estão comprando mobiliários montessorianos. Por quê? As indústrias começaram a produzir móveis tendo como base a orientação pedagógica de Montessori. E isso virou um modismo, né? Os pais mais novos hoje querem uma cama montessoriana, uma não sei o quê montessoriano, e as escolas acabaram por ganhar um destaque e retornarem à busca da proposta de Montessori. Outra coisa também que a gente tem observado, há caravanas de professores brasileiros indo anualmente à Itália para conhecer a abordagem do Malaguzzi lá em Reggio Emília, né? Tá. Então, o que acontece com isso? Eu não tenho nada contra Montessori, nem nada contra Reggio Emília, pelo contrário. Eu acho que eles têm muito a nos ensinar, nós temos muito a aprender com eles. Porém, o modo como isso chega na escola, por via do modismo, né, a motivação que leva as escolas a aderirem a esta ou aquela abordagem, né, é que eu tenho lá as minhas críticas e eu acho que a escola precisa pensar muito bem sobre isso. Portanto, gente, eu queria concluir essa parte dizendo o seguinte: essas três questões merecem uma reflexão profunda das escolas, né, dos pais também, que contribui muito com a evolução da educação, no sentido de pensar mesmo, né? Que visão de criança que a gente tem, qual o conhecimento pedagógico que a gente pode colocar em jogo, né? Nós estamos esquecendo que nós temos uma história uma história pedagógica muito importante, de pensadores muito relevantes, que transformaram muito a educação ao longo dos anos. E a gente não pode desprezar isso, né? Temos que considerar. E outra coisa é em relação a essa infância que temos e a pedagogia que fazemos para elas. Eu acho que merece uma atenção maior, né, para que a gente possa desenvolver uma educação infantil nobre. Eu chamo de nobre aquela que consegue desenvolver ao máximo o potencial das crianças nesse momento da infância, né? Da história delas como seres aprendentes. Esses elementos importantes a gente não vai ter nem tempo de colocar aqui agora, né? O espaço é pequeno, mas eu queria assim encerrar minha fala dizendo uma fala de um pensador digital que está de olho no que as crianças fazem hoje para transformar a realidade da tecnologia pensando na criança. Ele diz que a gente tem que atentar para duas questões de construção. A primeira é o que a criança constrói no mundo e a segunda é a construção que a criança faz das ideias sobre o que ela constrói. Então, nessa construção e nas ideias de construção, ela constrói outra coisa nova no mundo. E é isso que vai criar infinitamente um processo de aprendizagem na vida dela.
Então, que a gente saiba repensar as práticas pedagógicas que estão presentes nas escolas hoje. Okay? Perfeito. Débora, nossa professora de educação infantil, tem graduação em pedagogia com ênfase na educação infantil, anos iniciais, educação inclusiva e gestão, formada em teologia e pós-graduando em psicopedagogia, tem atuado nas diversas áreas de alfabetização e letramento, elaboração e prática de projetos didáticos, metodologia de pesquisa e educação digital. Queria te fazer uma pergunta. Como professora, qual que é o elemento principal que você destaca na prática da educação infantil? Boa tarde. Obrigada, Diogo. Como a Lídia abordou, que ao longo dos tempos está tendo mudanças, a rotina também, no contexto familiar, tem ocorrido mudanças, né? Devido à correria do tempo, devido às agendas intensas dos pais e também das crianças, com, né, agendas extraescolar. Com isso, infelizmente, a rotina, né, familiar vai sendo comprometida. Sabemos que não é uma tarefa fácil. Sabemos que não é uma tarefa fácil. Eu tenho um filho de 8 anos. Então, ter uma rotina estruturada requer muita dedicação, tempo de qualidade, requer também esforço, né? E adequação o tempo todo. E sabemos que nem sempre, naquele dia, a rotina vai ser eficaz. Mas no outro dia, é só pensar com mais calma, agir com mais tranquilidade, que tudo vai se encaixando, tudo vai dando certo. Desde o nascimento da criança, ela vai ali naquele momento descobrindo, né? Ela está ali descobrindo novo a todo momento. E é na infância que ela está tendo essa descoberta. A rotina, ela exerce uma influência no desenvolvimento infantil de extrema importância. Ela estabelece limites, né? As regras. E esses limites, eles são necessários para o desenvolvimento infantil. E é importante ressaltar que as regras, elas estabelecem esses limites no qual eu falei. E o limite, ele gera uma dose de frustração. Sendo que é tão importante a criança conviver desde cedo com esse sentimento. E o sentimento de frustração, ele é proporcionado benefícios eficazes para a vida de um adulto. Ou seja, quando ele chegar nessa fase, né, de adulto, ele vai ser um adulto mais resiliente. Então, olha como é importante passar por esse sentimento de frustração. Infelizmente, hoje em dia, as famílias não querem que as crianças passem por esse tipo de sentimento, sendo que é tão importante, né, ela passar. E o que é o sentimento de frustração? O sentimento de frustração nada é mais do que a reação diante das expectativas não atendidas. A rotina agora, né, vou falar um pouco referente à rotina do contexto escolar. O professor ali, eles têm, desde o início do planejamento, ele tem que ter um olhar diferenciado para cada aluno. E também no coletivo, o cuidado de ter um aprendizado em todas as áreas do conhecimento, ou seja, um desenvolvimento integral. Como foi dito, é lei, né, por lei. Então, isso é de grande ganho. A rotina, ela não tem que ser uma rotina engessada, uma rotina, né, que a gente até fala, camisa de força. Não, ela tem que ser flexível. Lá no Colégio Atena, estamos desenvolvendo um projeto que chama Projeto de Investigação da Feira do Conhecimento desse ano de 2024. Então, é exatamente naquele momento ali, a gente percebe que tem que ter flexibilidade naquela rotina. Às vezes planejou algo, mas ali teve um desenvolvimento mais significativo, então por isso que precisa dessa flexibilidade. Obrigado, Débora. Obrigado, Dilma.
Obrigado, Lídia. Eu gostaria só de colocar com relação a essa infância da pedagogia. E, assim, o que ela tem a ver com vocês? A infância, essa pedagogia da infância, o que ela tem a ver com a medicina? O que ela tem a ver com o odonto? Nós estamos aqui com o Juninho, com a Luciana. O que ela tem a ver com a enfermagem? O que ela tem a ver com vocês, alunos aí, que têm alunos da enfermagem e outros cursos? O que tem a ver com a vida de cada um? Conhecer um pouco mais sobre essa pedagogia da infância. Vocês estão... O que tem a ver? Pensem sobre isso. A importância... Alguém quer falar? Acabou? Mas pensem sobre isso. Vocês estão rodeados de crianças o tempo todo, na família, no trabalho, numa atendente do comércio, né? Então, isto tudo vai mudando também de acordo com o tempo, com respeito que essa criança merece e precisa ter, e que hoje é garantido por lei. Eu vi aqui o Juninho e a Luciana, eu me lembro, quando eu estava trocando os dentes, é chato ficar falando, às vezes, contando coisas da gente, né? Mas é só para ilustrar o que eu estou dizendo. E eu fui, minha mãe me levou ao dentista, esses 2 dentes da frente estavam moles, né? Eu já fui com medo. Então, ali na cadeira, ele simplesmente, quando eu abri a boca, ele só fez assim, e arrancou os 2 dentes de uma vez. Gente, depois eu não queria mais voltar. Para mim, eu lembro disso até hoje, como se estivesse passando um filme na minha frente, né? Então, foi uma experiência ruim. Foi uma experiência desrespeitosa comigo, né? Poderia ter me contado o que ia acontecer. E essa pedagogia da infância, ela entra em todas essas questões. Com vocês, pais, mães, né? Com sobrinhos, onde há crianças. Então, que tratamento essa criança merece, né? Então, é preciso, assim, é importante esse assunto, muito mais, às vezes, do que os jovens que estão aqui possam imaginar. Se atentem a isso, conhecer um pouco mais sobre esse nascedouro, a importância que tem desse cuidado desde o nascimento. Muito obrigada. Obrigado a todos. E até uma próxima. Obrigado, Flieraxá. Obrigado, Colégio Atena Polês.